Agora hoje eu quero que você vire comigo a 2 Pedro, o 2º capítulo, começando com o versículo 5. Espero que vocês tenham trazido suas Bíblias, porque queremos falar sobre um assunto muito importante hoje. O julgamento de Deus, o amor de Deus e a vinda novamente de Jesus Cristo e o fim dos tempos. Não é o fim do mundo, não haverá o fim do mundo, mas haverá o fim da era em que vivemos, dominada pelo diabo e dominada pelo mal. Isso chegará ao fim e Cristo, o Messias, voltará. Queremos falar um pouco sobre isso hoje. O 2º capítulo de 2 Pedro. Agora, o 2 Pedro em suas Bíblias vem logo depois de 1 Pedro, se você estiver tendo problemas para encontrá-lo. Começando com o versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, a 8ª pessoa, um pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as à derrubada, tornando-as um exemplo para todos aqueles que viveriam ímpios no futuro. E entregue-se muito irritado com o estilo de vida imundo dos ímpios, pois o homem justo que habitava entre eles e via e ouvia, irritava sua alma justa dia após dia com suas ações ilícitas. O Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações e provações. Se você está passando por uma séria tentação ou provação agora, Deus sabe como libertá-lo. Se você se voltar para Ele e orar pela fé e crer e reservar os injustos até o dia do julgamento, aqueles que estão fora de Cristo, aqueles que vivem vidas perversas, estão sendo reservados até o dia do julgamento. Há um dia do julgamento chegando. A história bíblica de Sodoma e Gomorra chega até nós hoje como um exemplo do que poderia acontecer ainda nesta década ou nas próximas, se não nos voltarmos para Deus. Agora, Sodoma e Gomorra eram 2 cidades e estavam no lugar onde hoje fica o Mar Morto, no Oriente Médio. O Mar Morto fica a 16 quilômetros por 80 quilômetros de um lago interior no Baixo Vale do Jordão. É um corpo de água saturado de minerais que fica a 1.260 pés abaixo do nível do mar. É a parte mais baixa do mundo. E Abraão está passando por aquela parte do mundo com todos os seus rebanhos e toda a sua família, indo para a terra que Deus lhe havia prometido. Ele era um homem de Deus e ele tinha consigo seu sobrinho chamado Ló. E ele viu que os servos de Ló e seus servos não se davam muito bem. Então ele disse a Ló: Ló, vamos dividir. Ficamos muito grandes. Existem muitos outros. Muito gado. Seu gado e meu gado estão se confundindo. Você escolhe onde quer morar. Se você quiser ir para o oeste, em direção ao que hoje é a Palestina, ou se quiser atravessar o Jordão e vá para o Vale do Jordão, que é exuberante como um jardim do Éden, você escolhe e eu tomo o outro caminho. Então Ló olhou ao redor, e ele olhou para Sodoma, ele olhou para Gomorra, e ele viu que aquela era uma parte muito rica do mundo, uma parte maravilhosa para se viver. Ele consultou sua esposa, ela disse: com certeza queremos ir para Sodoma. Ela queria ir para onde estavam os bons tempos. E então Ló disse a Abraão: tudo bem, tio Abraão, nós vamos. Escolhemos descer até Sodoma e Gomorra e descer até o exuberante Vale do Jordão. E levaremos nosso gado e nossos servos e nosso povo e nossa família. E é para lá que iremos. Abraão concordou, disse: tudo bem. O Mar Morto estava cercado naquela época. Não era o Mar Morto, é claro, mas naquela época era uma parte do mundo exuberante, inacreditavelmente exuberante.
Mas com a sua riqueza veio um estilo de vida de hedonismo, obsessão sexual e perversão, cujo estilo dificilmente foi igualado na história do mundo. Tanto que hoje a palavra Sodoma é usada para descrever um certo estilo de vida que as pessoas podem adotar. Assim como Deus enviou um dilúvio para destruir uma humanidade corrompida nos dias de Noé, também sobre Sodoma e Gomorra, ele enviou um julgamento de fogo totalmente destruidor. E aquele fogo, um enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra, não apenas a destruiu, mas afundou aquela parte do mundo até a parte mais baixa da terra. Agora, quais foram os pecados de Sodoma? Por que Deus permitiu que esse julgamento caísse? O primeiro pecado que eles cometeram foi a falsa segurança. Eles estavam seguros. E hoje temos uma segurança por trás dos nossos oceanos e por trás do nosso poder militar. O presidente Yeltsin afirmou que o mundo inteiro poderia estar, sem saber, à beira de um abismo. E vocês viram nos seus jornais esta manhã os problemas que estão enfrentando na Rússia neste momento, no governo. Temos uma falsa segurança. Ai daqueles que descem ao Egito. Agora, o Egito naquela época não tinha muito a ver com o povo israelense. E no entanto, repetidas vezes, os israelitas iam ao Egito em busca de ajuda. E ele disse: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda e permanecem em cavalos e confiam em carros. Mas eles não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Agora os egípcios são homens, e não Deus, e seus cavalos são carne e não espírito. O profeta Isaías está falando no capítulo 31. Quando ele diz isso, eles tinham falsa segurança. Eles pensaram que estavam absolutamente seguros. Ninguém jamais poderia tomar Sodoma e Gomorra. Então, o segundo pecado mencionado nas Escrituras é o prazer. Eles vivem por prazer. Em Jó 20, capítulo 5, diz que a alegria dos ímpios é curta e a alegria do hipócrita apenas um momento. Você só tem um momento para aproveitar. Então você terá a eternidade para se arrepender. A Escritura diz que há prazer no pecado por um momento. Então está tudo acabado. E então não há nada além do remorso e da culpa. A Escritura diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mesmo no riso, diz a Escritura, o coração fica triste e o fim da alegria é o peso. Mesmo quando você está rindo, muitas pessoas... No Salmo 53 diz: o tolo disse em seu coração, Deus não existe. Mas se você voltar ao idioma original em hebraico, aqui está o que diz. O tolo disse em seu coração, não há Deus. Ele não está dizendo que Deus não existe. Ele está apenas dizendo não a Deus. Veja, você não pode provar cientificamente que Deus existe e não pode provar cientificamente que Deus não existe. Mas todo mundo sabe que deve haver um Deus. E depois há outro pecado que Sodoma e Gomorra cometeram. Foi um exagero. A maior parte do mundo, uma grande parte do mundo, vive abaixo do que chamamos de nível de pobreza. E em Lucas 21 diz: e tomai cuidado de vós mesmos, para que em algum momento os vossos corações não se sobrecarreguem com a fartura, a embriaguez e os cuidados desta vida, de modo que esse dia chegue sobre vós despercebidos. John Eastwood escreveu há algum tempo: as pessoas não decidem ser bêbados, ou viciados em álcool, ou prostitutas, ou assassinos, ou ladrões, mas armam suas tendas em direção a Sodoma, e os poderes do mal os vencem. E quantos de nós somos assim? Armamos nossa tenda em direção a Sodoma? Nós meio que vivemos metade em Sodoma e metade com Abraão. Nós meio que gostamos de Sodoma, ansiamos pelas coisas que Sodoma tem. Gostaríamos de ter a diversão e o prazer que imaginamos que eles estão tendo. Gostaríamos de ter todo esse dinheiro. Mas os poderes do mal vencerão você e você morrerá